Você já se perguntou se está vivendo na pior época da história? Com inflação, redes sociais tóxicas e notícias ruins todos os dias, às vezes dá essa impressão, não é? Mas, e se eu te dissesse que, apesar de tudo, este é provavelmente um dos melhores momentos para se estar vivo? Porque a história da humanidade é marcada por períodos de sofrimento quase inimaginável. Hoje, vamos explorar os piores momentos da história da humanidade para se estar vivo. Prepare-se para mergulhar em épocas de horror absoluto, onde o cotidiano era fome, violência, medo e morte. Alguns desses períodos duraram décadas, outros apenas alguns anos, mas todos deixaram cicatrizes profundas. O início da Idade das Trevas. Historiadores apontam o ano de 536 a.C. como nem o pior ano para se estar vivo. Tudo começou com uma misteriosa escuridão. Durante 18 meses, o sol parecia nunca brilhar. As temperaturas caíram. O verão não veio. A fome se espalhou. Erupções vulcânicas massivas na Islândia e em outras regiões lançaram cinzas na atmosfera. O resultado foi uma espécie de inverno vulcânico global. Relatos da época descrevem o sol como azul, pálido, frio. Na China, na Europa e no Oriente Médio, colheitas falharam. E logo após isso, uma praga mortal, conhecida como Peste de Justiniano, matou milhões. Foi um verdadeiro colapso da civilização. Alguns chamam esse período de o início literal da Idade das Trevas. Segundo, a Peste Negra, 1347 a 1351. No século XIV, a Europa vivenciou um dos piores desastres de sua história, a Peste Negra. Ela chegou pelo mar, em navios vindos do Mar Negro, e desembarcou na Sicília em 1347. A doença era causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, transmitida por pulgas que infestavam ratos. Em uma época sem saneamento básico, esses animais estavam por toda parte. A praga se espalhou rapidamente por rotas comerciais e matou com velocidade impressionante. Os sintomas começavam com febre e cansaço. Depois surgiam inchaços dolorosos, os bubões, geralmente nas axilas e virilha. A morte podia vir em 3 dias. Entre 75 e 200 milhões de pessoas morreram. Cidades inteiras desapareceram. Trabalhadores agrícolas escassearam. O comércio parou. Igrejas ficaram lotadas de corpos. O pânico era total. Muitos acreditavam que se tratava de punição divina. Outros culpavam minorias, como judeus, e praticaram perseguições violentas. A peste não matou só pessoas. Ela destruiu a confiança nas instituições e nas certezas da época. Foi um divisor de águas para a sociedade medieval europeia. Terceira, a Grande Fome Europeia, 1315 a 1317. No início do século XIV, a Europa já era um continente vulnerável. A população havia crescido muito nas décadas anteriores, e os métodos agrícolas continuavam os mesmos desde a Idade Média. Os estoques de comida eram baixos, as terras cultiváveis, saturadas, e qualquer falha no clima poderia se transformar em tragédia. Em 1315, as chuvas começaram. Só que não pararam. Durante anos, o continente enfrentou chuvas incessantes, verões frios e inundações contínuas. Os grãos apodreciam nos campos. As pastagens encharcadas não alimentavam mais o gado. As colheitas falharam em toda a Europa Ocidental. Os mercados secaram, os celeiros esvaziaram, e então começou a fome. As cidades entraram em colapso. Os preços dos alimentos dispararam. Famílias inteiras comiam apenas raízes, cascas de árvore ou restos de animais mortos. Há registros de pessoas consumindo couro fervido de sapatos para sobreviver. A mortalidade disparou. Não por doenças, nem por guerra, mas por fome crua e lenta. Em alguns lugares, corpos se acumulavam sem que ninguém tivesse forças para enterrá-los. A escassez foi tão severa que há relatos documentados de pais abandonando filhos, órfãos vagando pelas estradas e até casos de canibalismo extremo. Essa fome não foi um evento isolado. Ela expôs a fragilidade de toda a estrutura europeia medieval. Quando, décadas depois, a peste negra chegou, boa parte da população já estava fisicamente e socialmente enfraquecida.
E a fome dos anos 13 e 10 foi parte disso. Para quem viveu entre 1315 e 1317, o céu nunca clareava, o solo não dava frutos, e o amanhã era apenas mais um dia vazio. Quarto, o tráfico transatlântico de escravizados, séculos 16, 19. E se uma economia inteira fosse sustentada por trabalho forçado? Se impérios enriquecessem com base na captura e venda de pessoas? Isso não é hipótese. Aconteceu. E durou séculos. Entre os séculos 16 e 19, o tráfico transatlântico de escravizados foi uma das maiores operações humanas da história. Milhões de africanos foram capturados por redes locais ou tribos rivais, vendidos a comerciantes europeus e embarcados rumo às Américas. A viagem até o outro lado do oceano era chamada de passagem do meio. Nela, os cativos eram transportados em navios apertados, sem ventilação, comida adequada ou qualquer cuidado. Muitos morriam antes mesmo de desembarcar. O objetivo era abastecer a crescente demanda de mão de obra nas colônias americanas, principalmente nas plantações de açúcar, algodão, tabaco e nas minas. O trabalho era compulsório, contínuo e controlado por punições físicas e vigilância constante. O tráfico fazia parte de uma rede comercial mais ampla. Produtos manufaturados da Europa iam para a África. De lá, pessoas eram levadas para as Américas e os produtos coloniais retornavam à Europa. Era um sistema econômico globalizado, com lucros para reinos, empresas privadas e governos europeus. A escravidão foi legal em quase todas as potências europeias e durou até o século XIX. O fim veio de forma gradual, pressionado por mudanças econômicas, guerras, revoltas e novos ideais políticos. Mas o impacto social e demográfico desse sistema foi imenso, tanto para o continente africano quanto para as sociedades do continente americano. Quinta Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Poucos períodos na história foram tão caóticos quanto os anos da Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, o mundo entrou num estado de colapso absoluto. A guerra se espalhou por todos os continentes e deixou marcas em praticamente todas as sociedades. Na Europa, as cidades foram bombardeadas dia e noite. Milhões de civis se escondiam em porões, estações de metrô e abrigos improvisados enquanto bombas reduziam bairros inteiros a escombros. Berlim, Londres, Varsóvia, Dresden. Quase nada ficou de pé. Na União Soviética, o cerco à cidade de Leningrado durou quase 900 dias. Sem comida, sem aquecimento e sem rotas de fuga, a população civil enfrentou fome extrema e temperaturas congelantes. Pessoas morriam nas ruas, nas casas e até dentro dos próprios abrigos. Foi um dos episódios mais prolongados e cruéis da guerra. No leste europeu, minorias foram perseguidas em massa. Milhões de judeus, ciganos, prisioneiros políticos e outros grupos considerados indesejáveis foram levados para campos de concentração. Lá, enfrentavam condições desumanas, trabalhos forçados, doenças e extermínio em escala industrial. Na Ásia, o Japão invadiu e ocupou várias regiões da China. Em 1937, durante a ocupação de Nanjing, soldados cometeram um massacre que ficou marcado como um dos episódios mais brutais do século XX. Civis foram mortos em grande número e a cidade foi deixada em ruínas. As doenças também se espalhavam com facilidade. Hospitais superlotados, falta de medicamentos, água contaminada e corpos abandonados nas ruas criavam um ambiente perfeito para epidemias. Em várias regiões, a fome matava mais que as armas. Ao final do conflito, Hiroshima e Nagasaki foram destruídas por bombas atômicas. Em poucos segundos, centenas de milhares de pessoas morreram ou ficaram gravemente feridas. As cidades desapareceram do mapa. No total, mais de 70 milhões de pessoas morreram, e grande parte eram civis. Durante a Segunda Guerra Mundial, o planeta se transformou num campo de ruínas. Nenhuma geração anterior havia presenciado um colapso tão generalizado. Não havia lugar seguro. Não havia paz. 6. O grande salto adiante, 1958 a 1962. No final dos anos 1950, a China estava saindo de décadas de guerra civil, invasões estrangeiras e instabilidade. O Partido Comunista, liderado por Mao Tse-tung,
havia assumido o controle do país com a promessa de transformar a China em uma potência moderna. Mas o plano de desenvolvimento que veio a seguir se tornaria um dos maiores desastres da história humana. Chamado de Grande Salto Adiante, o projeto começou em 1958. A ideia era simples: industrializar rapidamente o país e aumentar a produção agrícola em tempo recorde. Para isso, milhões de camponeses foram tirados de seus campos e colocados para trabalhar em projetos coletivos, fornos improvisados para derreter ferro e obras gigantescas. Só que tudo foi feito sem planejamento. Os agricultores deixaram de plantar comida para cumprir metas irreais de produção de aço. Técnicos mentiam os resultados para agradar os líderes locais. E qualquer crítica ao plano era vista como traição ao governo. O resultado foi o colapso total do sistema agrícola. Colheitas falharam em todo o país. Comida simplesmente desapareceu. Famílias inteiras ficaram sem o que comer. Milhões passaram a depender de grãos estragados ou folhas fervidas. As zonas rurais foram as mais atingidas. Vilarejos inteiros viraram desertos humanos. Crianças desnutridas, velhos abandonados, corpos acumulados em valas comuns. Relatórios mais recentes estimam que entre 30 e 45 milhões de pessoas morreram durante esse período. Não por uma guerra, mas por um erro de política pública. A tragédia foi agravada pelo controle total da informação. Quem falava da fome podia ser preso ou executado. Enquanto o país enfrentava a maior crise de sua história, os jornais continuavam dizendo que tudo ia bem. Foi uma época em que a verdade foi ignorada, a população foi sacrificada por metas absurdas e o governo se recusou a reconhecer a própria falha. Para os milhões que viveram entre 1958 e 1962, a China não era uma nação em ascensão. Era um inferno controlado por um sistema que recusava ver a realidade. Gostou desse vídeo? Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E comenta aqui embaixo, qual desses períodos você não gostaria de ter vivido de jeito nenhum? Até a próxima!